Pronto. Vamos lá, agora foi. Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma aula de Física, diretamente dos estúdios do canal Educação. Tudo bem com vocês, galerinha? Show de bola! Bom saber que estão aqui com a gente, a galerinha que está ao vivo pelo YouTube, tá? Galerinha que está diretamente do IPTV, bom estar aqui com todos vocês. Tô vendo aqui a votação, né, que teve aí na aula do Adriano. Que história é essa aí de votação que eu não tô sabendo? Eita, meus queridos, vocês são demais, viu? Só o Adriano mesmo para fazer essas coisas. Jovens, então vamos começar aqui a nossa aula. Vamos iniciar aqui o nosso tema de hoje, que é gravitação, tá? E nesse tema de hoje a gente vai finalizá-lo, porque a gente já começou falando sobre as leis de Kepler, não é isso? A gente falou sobre a lei da gravitação universal. Também falamos sobre velocidade orbital, que é a velocidade necessária que um satélite ele deve possuir para orbitar um planeta. E também falamos da velocidade de escape. O que é a velocidade de escape? É a velocidade que um corpo deve possuir para escapar da ação de um campo gravitacional. Beleza? Hoje a gente vai estar falando de alguns tópicos envolvendo ainda a gravitação. A gente vai falar sobre o campo gravitacional e aí a gente vai inserir os conceitos de gravidade. Como assim, professor? A gente vai aprender a calcular a gravidade de um planeta. A gente vai observar que essa gravidade ela vai estar diretamente associada ao tamanho desse planeta, às suas dimensões. Por isso que os planetas que são maiores, eles vão possuir maior gravidade, beleza? E também a gente vai trabalhar com o tópico de energias. A gente vai falar sobre a energia cinética que um objeto pode possuir ao orbitar um planeta, bem como a energia potencial gravitacional que ele pode possuir, certo? Sempre relacionando com a gravitação, tá bom? A gente já até falou sobre essas energias no início do ano letivo, porém, a gente vai falar agora envolvendo a gravitação, beleza? Show de bola? Meus anjos, vamos então falar agora sobre esse tema, que é um tema muito interessante, muito especial, que é a gravitação, beleza? Data de hoje, dia 5 de julho, já falei, né, o conteúdo de hoje, que a gente vai estar falando sobre gravitação, disciplina física, e eu sou o professor Caio, estarei aqui com vocês na nossa aulinha, beleza? Bom, quais são os tópicos? Qual é o nosso roteiro da aula de hoje? Tema principal é gravitação, porém, a gente vai estar falando sobre a energia cinética, energia potencial gravitacional e energia mecânica, quando a gente estiver trabalhando com as energias que um corpo pode possuir ao orbitar um planeta. Além disso, a gente vai falar sobre o campo gravitacional e o campo da gravidade, que são dois conceitos diferentes. Muita gente confunde, mas são dois conceitos distintos. E também sobre a aceleração da gravidade, como eu posso calcular essa aceleração da gravidade para diferentes corpos celestes. Por último, a gente vai finalizar a nossa aula trabalhando com algumas atividades referente a esse tema. Beleza? Preparados? Pegue logo o teu caderno, pega logo tua caneta, teu lápis, tua borracha. Já vai anotando o nosso conteúdo de hoje, porque a gente já vai começar. Beleza? Vamos lá então. Quero o foco de vocês, quero muita atenção para a gente trabalhar com a energia dos corpos em órbita. Na nossa última aula, como eu falei para vocês, a gente trabalhou com as velocidades orbitais, com as velocidades de escape, que são duas velocidades associadas aos corpos que, na primeira velocidade, que é a orbital, eu quero que o corpo orbite um planeta. Por exemplo, um satélite de telecomunicação. E a segunda, que é a velocidade de escape, é a velocidade que eu vou lançar um objeto
partindo da superfície de um planeta e tirá-lo da superfície a fim de sair do campo gravitacional desse planeta, tá bom? Então, jovens, eu vou estar estudando essas duas velocidades, agora associando a energia. A primeira energia que a gente vai trabalhar vai ser a cinética, mas eu vou introduzir esse tema de energias aqui com vocês, falando o seguinte: todos os corpos que orbitam o planeta Terra ou qualquer planeta, eles possuem diversas formas de energia. Eles podem possuir energia cinética ao estarem se movendo em relação a esse planeta. Eles podem possuir energia potencial gravitacional por estarem a uma determinada altura em relação à superfície desse planeta. Então, meus queridos, a partir daí vão nascer duas energias que a gente já conhece, que a gente já trabalhou com elas. Vai nascer a energia cinética e a energia potencial gravitacional, certo? São essas duas energias que vão nascer a partir de um corpo estando em uma órbita, tá? Essas duas energias, elas vão depender cada uma de uma característica. A energia cinética, por exemplo, ela vai depender da velocidade orbital que esse satélite vai estar se movendo em uma órbita, tá? Lembra que a gente falou sobre isso na aula passada, né? Velocidade orbital é a velocidade que um satélite, seja natural ou artificial, vai estar orbitando, se movendo ao redor de um planeta. E a altura vai depender também da altura. O que é essa altura, professor? É a altitude que ele estará em relação à superfície da Terra ou superfície de qualquer outro planeta. Então, assim fica fácil da gente determinar as energias cinética e potencial gravitacional desse corpo. Professor, esse corpo ele pode ser um satélite natural, pode ser um satélite artificial, pode ser qualquer corpo que orbite o nosso planeta? Sim, tá? Você tem vários corpos que vão estar orbitando o nosso planeta, vão estar se movendo em relação ao nosso planeta e que a gente não tem ciência. Um dos pontos grandes que a gente pode citar nessa aula são os lixos espaciais. Vocês nem imaginam a quantidade de lixo espacial, as toneladas de lixo espacial que nós temos ao redor do nosso planeta. O homem não só está poluindo o nosso planeta, acabando com o nosso planeta por conta dessa poluição, poluindo a sua superfície e abaixo dela também, mas como está poluindo acima dela. Não está só poluindo a atmosfera, mas também fora da nossa atmosfera. Com o quê? Com restos de satélites, restos de foguetes espaciais que não retornam para a superfície. Então, o homem ele está poluindo o nosso espaço também. E esses objetos eles vão estar sempre o quê? Orbitando e vão estar sempre a uma determinada altura do nosso planeta, da superfície do nosso planeta. Então, esses objetos, assim como os satélites artificiais, eles vão possuir energia cinética e energia potencial gravitacional. Tá bom? Bom, para a gente determinar qual é essa energia cinética, a gente vai então falar desse tópico agora. A primeira energia que a gente vai trabalhar é a energia relacionada ao movimento. Energia cinética. Toda vez que você ouvir falar de cinética, eu quero que você lembre de movimento. Então, como eu vou calcular a energia capaz de mover um corpo sempre ao redor do nosso planeta?
Essa energia é a energia cinética dos corpos em órbita. Para determinar essa energia, a gente vai ter que voltar lá para a velocidade orbital. Quem lembra aí da aula passada? Ah, professor, lembrei aqui. A gente trabalhou essa velocidadezinha, que era chamada de velocidade orbital, né? Isso. E ela era uma velocidade que dependia da massa do planeta que eu vou orbitar, da constante de gravitação universal, que ela é a mesma para todo o universo, e também de um raio. Qual é esse raio, professor? Esse raio é um raio do centro do planeta que você está orbitando até o centro do satélite que você está estudando. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui o planeta Terra. Beleza? Então, vou tentar aqui representar o nosso planeta o mais parecido possível. Nosso planeta azul. Muito bem. Então, aqui está o nosso planeta Terra. Jovens, o que a gente vai ter que observar nesse desenho? A gente vai ter que observar que eu tenho um satélite. Vamos imaginar que aqui seja o meu satélitezinho. E esse satélite, ele sempre vai estar transladando o nosso planeta, né? Ou seja, girando ao redor do nosso planeta em uma órbita circular. Jovens, esse Rzinho, esse R que representa o raio, pelo que a gente estudou na aula passada, ele será uma distância que vai do centro do planeta, não é da superfície do planeta não, tá? A partida vai ser do centro do planeta até o centro do satélite. É essa distância. Do centro do planeta até o centro do satélite. E essa distância é a distância que eu vou chamar de R. Rzinho minúsculo, tá? Show de bola? Então, essa distância, além de pegar o raio do planeta, pega a distância da superfície até o satélite, certo? Então, a gente chama de Rzinho. É o raio do planeta mais uma determinada altitude que eu estou em relação à superfície desse planeta. Porém, se eu fizer o processo oposto, eu tenho uma raiz quadrada, né? Se eu pegar essa raiz quadrada e voltar com ela lá para a velocidade. Alencar, muito bom dia, jovem. Bom tê-lo aqui com a gente também, diretamente do YouTube. Show de bola, Alencar. Quero a participação de vocês, tá? O pessoal que está assistindo aí, estão muito calados. Quero, no decorrer da aula, perguntas. Quero que vocês tenham aí curiosidade. Se a tua pergunta, se a tua curiosidade for relacionada ao conteúdo, eu respondo na hora, tá? Show de bola? Então, quero a participação de vocês. Então, jovenzinhos, como eu estava falando, se eu pegar essa raiz quadrada e deslocá-la de volta para a velocidade, eu crio uma velocidade ao quadrado, né? E o que representa essa velocidade ao quadrado? Vai representar a constante de gravitação universal vezes a massa dividido pelo raio da órbita do satélite. Porém, quando a gente estudou energia cinética lá no início do ano, a gente viu que essa energia cinética, ela é o produto da massa do objeto vezes a velocidade quadrada sobre 2. Não era isso? Quem é velocidade quadrada, jovens?
é a gravidade, né, a constante de gravitação universal, a massa do planeta sobre o raio da órbita do satélite. Então, quem não lembra, isso aqui é a massa do planeta. E aqui é o raio da órbita. Certo? E aí, meus queridos, como é que a minha expressãozinha da energia cinética vai ficar? Substitui onde tem V ao quadrado, na fórmula da energia, tu coloca Gzão, Mzão, Rzinho. Então, a minha expressãozinha ela vai ficar constante de gravitação universal, Gzão, multiplicado pela massa do planeta, Mzão, vezes a massa do satélite, Mzinho, dividido por 2R. Satélite tem massa Mzinho, planeta tem massa Mzão. Então, a energia cinética desse satélite vai depender da massa dele, da massa do planeta que ele está orbitando e do tamanho da sua órbita, das dimensões da sua órbita. Certo? Tranquilidade? Meus queridos, antes da gente passar para o próximo tópico, eu vou estar te dando aí um minutinho para a gente printar essa telinha, anotar essa fórmula da energia cinética e a gente volta já já. Bom, um minutinho na tela. Vamos lá, jovens. Tranquilidade até aqui, né? A gente falou aí sobre a energia cinética de um corpo em órbita, de um satélite, por exemplo. E aí, a gente vai passar para a próxima energia, que é a energia potencial gravitacional, tá? E aqui eu já vou também falar sobre a energia mecânica. Já vou dizer para vocês o que é essa energia mecânica. A energia potencial gravitacional, eu quero que você lembre do seguinte: potencial te lembra de posição. Potencial, posição. Então, jovens, quando eu falo de energia potencial, eu vou estar falando que o objeto ele ocupa uma determinada posição
em relação ao meu ponto de referência. O meu ponto de referência, vocês viram lá na imagenzinha que eu desenhei, que vai ser o centro do planeta, né? Então, a partir do centro do planeta, a altura que esse meu corpo estiver orbitando, vai ser a posição que eu vou estar trabalhando, tá bom? Então, sempre você vai estar relacionando o raio do planeta mais uma altura que o corpo está orbitando a superfície do planeta, certo? Então, aqui você vai possuir a energia potencial gravitacional, que seria uma energia para uma determinada posição que o meu corpo ocupa, no caso, o meu satélite. Essa energia potencial, ela vai depender de quem, professor? Ela vai depender da massa do satélite, Mzinho, da massa do planeta, Mzão, certo? Da constante de gravitação universal, que é o Gzão, que a gente já sabe o seu valor, né? Só para relembrar, vou colocar o valorzinho aqui dela, que é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 unidades do SI. Confere. E também depende do raio R. Quem é esse raio R? Rzinho é o raio do planeta mais uma determinada altitude, uma determinada altura que eu estou em relação à superfície desse planeta, certo? E mais, tem um sinalzinho negativo, né? O que esse sinalzinho negativo ele representa para a gente? Ele representa o sinal negativo que em todos os pontos do campo gravitacional, a energia potencial gravitacional ela é menor do que no infinito. Como assim, professor? Ela vai representar esse sinal negativo que quanto mais perto eu estiver do planeta, menor será a energia potencial gravitacional. Quanto mais longe eu tiver desse planeta, maior será a energia potencial gravitacional. Tá bom? Então, quanto mais perto, menos energia potencial gravitacional esse planeta, esse satélite, ele vai ter em relação ao planeta. Se eu soltar um satélite para o infinito, para uma distância muito grande, que chega próximo ao infinito, eu vou dizer que em relação ao planeta, esse satélite ele terá uma grande energia potencial gravitacional. Porque ele vai ocupar posições cada vez maiores. E se essa energia ela é uma energia relacionada à posição, cada vez mais posição, eu terei uma energia cada vez maior. Quanto menos posição eu tiver, ou seja, quanto mais perto eu tiver desse planeta, menor será a minha energia potencial gravitacional. Tranquilos? Então, jovens, essas são as duas possíveis energias que eu tenho para um satélite. Professor, mas o senhor me falou que tem uma energia mecânica também, né? Tem. Essa energia mecânica é quando eu tenho uma conservação da energia cinética e da energia potencial gravitacional. Quando eu tenho um sistema conservativo, ou seja, o que é um sistema conservativo? Que eu tiro a resistência do ar, eu tiro qualquer força externa, eu desconsidero a atração que a Lua provoca no planeta e no satélite, eu desconsidero a atração que o Sol provoca no planeta e no satélite,
eu vou considerar a relação entre o satélite e a Terra apenas. Então, o sistema é conservativo. Vamos imaginar que eu só tenha o planeta e o satélite em todo o espaço. Desconsidero a ação de todas as outras gravidades. E assim, meus queridos, eu vou observar que a energia mecânica ela é a soma da energia potencial mais a energia cinética. E isso se mantém constante, certo? Isso vai se manter sempre o mesmo valor. Já que eu estou desconsiderando tudo o que faz a diminuir. Por exemplo, vamos imaginar que eu esteja jogando um objeto, lançando um objeto do solo até uma determinada altura. Vai ter resistência do ar? Sim. Vou ter forças dissipativas? Sim. Forças resistivas? Sim. Por isso que o objeto, ele sobe com uma grande velocidade e vai diminuindo essa velocidade com o tempo. Eu tenho, então, nessa situação, forças dissipativas. Ou seja, o sistema não vai se conservar. Agora, se eu tivesse um objeto que cada vez mais ele vai aumentando a sua velocidade e aumentando a sua altura, aí, nesse caso, eu vou ter uma situação de quê? De tirar as forças resistivas, que são forças que estão atuando contra esse movimento. Então, por isso que o objeto ele sempre aumenta a sua velocidade. Mas, no dia a dia, em situações reais, eu não tenho situações assim. Eu tenho situações que o objeto sempre vai diminuir a sua velocidade por conta de forças dissipativas. Beleza? E aí, nesse caso, eu não tenho conservação de energia mecânica. Apenas quando eu tiro as forças dissipativas, tiro as forças resistivas, eu posso conservar energia. Tranquilos? Vou deixar mais um tempinho na tela para vocês sobre essa energia potencial gravitacional e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Um minutinho na tela.
Muito bem, jovens. Retornando aqui para a nossa aula, a gente vai então falar sobre campo gravitacional e campo da gravidade. Professor, não é a mesma coisa não? Tem umas pequenas diferenças, tá bom? Então aqui eu quero que você tenha muita atenção para que a gente consiga distinguir esses dois conceitos, certo? A gente vai primeiro colocar o conceito de campo gravitacional. O que é o campo gravitacional, professor? Vamos imaginar um corpo colocado nas proximidades da Terra. Esse corpo, ele fica sujeito a uma força de atração gravitacional, que é uma força que a gente já estudou, né? Que a partir dessa força, eu tenho que relacionar a massa desse corpo, a massa do planeta, uma constante de gravitação e a distância que esses dois corpos estão um do outro. Lembra que eu coloquei o corpo nas proximidades, não exatamente na superfície, tá bom? E aí, galerinha, nesse caso, existe um espaço, uma região que a Terra, ela vai exercer forças sobre qualquer corpo que está nessa região. Essa região, nós chamamos ela de campo gravitacional. Então, toda a região que a Terra exerce forças atrativas em relação aos corpos que estão dentro dessa região, essa região se chama campo gravitacional. Tá bom? Então, por exemplo, no meu desenho, eu coloco aqui que toda essa região ao redor da superfície da Terra, ela seria um campo gravitacional. Por isso, por exemplo, se eu tenho um satélite orbitando o nosso planeta, é porque sobre esse satélite eu tenho forças atrativas que conseguem atrair esse satélite para as proximidades do planeta, as proximidades da superfície desse planeta. Certo? Então, campo gravitacional é todo um espaço que a Terra origina a partir de forças de atração. É toda uma região que a Terra origina a partir de forças de atração, tá? Então, onde eu tenho forças atrativas, naquele local que eu tenho forças atrativas, forças que são capazes de puxar os corpos para perto do planeta, aquela região ali eu tenho uma força gravitacional, a força de atração gravitacional, então eu tenho um campo gravitacional, certo? Além da força de atração gravitacional terrestre, existem outras forças que atuam nesse corpo, devido à presença do Sol, da Lua, dos outros planetas. O professor quer dizer que um objeto que está lá no campo gravitacional da Terra, ele sofre a ação de outros planetas? Sofre. Porque os outros planetas, eles também produzem os seus campos gravitacionais. Você pode ter, então, um campo particular, que é o campo da gravidade da Terra. Esse campo é diferente de campo gravitacional. Por quê? Porque sobre esse campo, eu só tenho exclusivamente uma gravidade. Na verdade, uma força da gravidade. Que essa força não é a mesma que segue a lei de Newton da gravitação. Essa força gerada em um campo de gravidade é a força peso.
Aquela famosa força que a gente conhece como M vezes G. Essa força-peso é a força que age para os corpos que estão na superfície da Terra e não os corpos que estão próximos à Terra. Existe uma diferença, né? De você estar próximo, por exemplo, nesse pontinho aqui, nas proximidades da Terra, e estar nesse outro pontinho B. Você já está próximo à superfície da Terra. Então, para os corpos que estão próximos à superfície da Terra, atuam sobre ele apenas uma força chamada de força-peso. Que essa força é criada por um campo de gravidade. Então, seriam os objetos que estão no ponto B do meu exemplo. Para os corpos que já estão longe da superfície da Terra, mas que mesmo assim continuam perto do planeta, você já teria a situação A, que é um corpo que se encontra em um espaço e está atuando sobre ele uma força de atração gravitacional. Isso aqui serve para os corpos que estão no espaço, tá? Para os corpos que estão próximos à Terra, mas não na sua superfície. E aí, sobre eles, não atua a força-peso. Sobre eles atua a lei de Newton da gravitação. Certo? A lei de Newton da gravitação. Beleza? Então, por exemplo, esse corpo ele pode estar no espaço, depois da Lua, mas sobre ele vai atuar uma força de atração gravitacional que a Terra aplica sobre ele? Vai estar todo mundo disputando esse corpo. Vamos imaginar que é um asteroide. Vai estar todo mundo disputando esse corpo. Vai estar o Sol tentando aproximar ele, vai estar a Lua tentando aproximar ele, vai estar a Terra tentando aproximar. Todos esses corpos celestes tentando puxar esse asteroide para perto deles. E aí, a Terra acaba ganhando. É por isso que ele vai e atinge a superfície do nosso planeta. Meus queridos, esse corpo ele se sentiu atraído por um campo gravitacional e não por um campo de gravidade. Por quê? Porque ele não estava nas proximidades da superfície e sim em um espaço, em uma região perto da Terra. Inicialmente ele estava no espaço, em uma região próxima à Terra e não próximo à sua superfície. E sobre ele, você poderia dizer que estava agindo a força de atração gravitacional, que é determinada pela força gravitacional, que a gente calcula ela pela lei de Newton da gravitação. Quando o corpo já está nas proximidades da superfície, por exemplo, eu e você, nós estamos próximos à superfície da Terra, já age uma outra força. Já age a força-peso. Por quê, professor? Por que eu não posso falar da lei de Newton da gravitação? Porque a lei de Newton da gravitação, como a gente já estudou ela, você viu que ela depende de uma distância entre os dois planetas, entre os dois astros, ou entre dois corpos quaisquer. Como a distância entre você e a Terra é desprezível, porque você está nas proximidades da superfície da Terra, acaba que a força de atração gravitacional, ela se torna desprezível, atuando sobre você apenas a força-peso, tá? Ah, professor, então para ter a força de atração gravitacional,
eu preciso ter uma certa distância entre os dois astros, entre os dois corpos? Sim. E para ter a força-peso? Não necessariamente. Olha aí a diferença, tá? Então não esqueça. Força-peso é quando você está nas proximidades da superfície. Força de atração gravitacional é quando nós estamos a uma certa distância da superfície do planeta. Beleza? Jovens, dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre a aceleração da gravidade. E aí aqui você vai perceber a diferença, tá? Entre campo gravitacional e campo da gravidade. Nos dois, você vai ter uma gravidade. Porém, a gravidade na superfície da Terra, ela acaba sendo maior que a gravidade longe da Terra. Certo? E aí, nós podemos dizer que em determinadas regiões, o campo gravitacional coincide com o campo da gravidade. Como é o caso da superfície da Terra. Certo? Nesse caso, o campo da gravidade ele vai ser igual ao campo gravitacional. Matematicamente eu vou te mostrar assim, ó. Jovens, a força de gravitação universal, a gente calcula ela através da lei de Newton da gravitação. Ela é representada por F. Certo? A força-peso, ela é representada por P. Quem é a força da lei de Newton da gravitação? Ela é G, que é a constante de gravitação universal, vezes M, que é a massa do planeta, Mzão, vezes Mzinho, que é a massa do corpo que está nas proximidades da Terra, dividido por R ao quadrado, que seria o raio do planeta. Certo? Seria também, poderia ser a distância, né, que o corpo se encontra em relação ao planeta. Jovens, quem é a força-peso? Massa vezes a gravidade. Então, M vezes G é a força-peso. A expressãozinha, constante de gravitação universal, vezes a massa do planeta, vezes a massa do corpo que está orbitando, dividido pela distância entre os dois ao quadrado, é a lei da gravitação universal. Para Newton. Vou igualar os dois, tá? Vou igualar essas duas expressões. A partir daí, o que é que vai surgir? Vamos lá. A partir daí, você já está percebendo que eu posso cancelar essas massas, né? A massazinha do corpo. Eu posso cancelar essas duas massas. E aí, você já percebe que a gravidade, ela independe da massa do corpo, ou seja, da sua massa, por exemplo. Ah, professor, vai ter uma gravidade diferente para cada pessoa? Não. A gravidade, ela depende do planeta. Cada pessoa é submetida à mesma gravidade. Certo? E aí, jovenzinhos, a gente vai observar que na superfície da Terra, essa gravidade, ela será Gzinho, que é a aceleração da gravidade, igual a constante de gravitação universal, vezes
a massa do planeta, dividido por R ao quadrado. Quem é esse R? É o raio do planeta, certo? Então, a gravidade na superfície do planeta vai depender da massa do planeta e do raio do planeta. Vou colocar aqui P porque eu estou chamando esse planeta de P, certo? Então, da massa de P e do raio de P. Da massa do planeta e do raio do planeta. Quando eu coloco um objeto já distante da superfície, quando eu coloco esse objeto a uma altitude h, essa aceleração ela vai mudar. Por quê? Porque, jovenzinhos, essa gravidade ela vai depender da distância que eu estou do planeta. E aí a gente observa o seguinte: a gravidade ela será Gzão, que é a constante de gravitação universal, Mzão, que é a massa do planeta, sobre um raiozinho ao quadrado. Quem é esse raiozinho, professor? Esse raiozinho é o raio do planeta mais a altitude que você se encontra. Olha aí, ó. Rzinho é essa distância do raio do planeta mais a altura que você se encontra em relação à superfície. Isso quer dizer o quê? Quanto maior a distância que você está do planeta, menor será a sua gravidade. Quanto mais longe você estiver do planeta, menor será a ação do campo gravitacional e do campo da gravidade. E aí por isso que você já deve ter observado em alguns filmes, em alguns vídeos, que as pessoas ficam flutuando nas naves, né? É por conta disso. Quanto maior a distância que você estiver da ação de um planeta, da ação da gravidade dele, menor será a sua gravidade. E assim, menos você vai estar preso à superfície. Aí dá aquela sensação de falta de peso, né? Falta de gravidade. Vou já explicar o porquê dessa sensação. Beleza? Show de bola? Professor Alain, diretamente aí de Jacobina, acompanhando a nossa aula também, né, meu amigo? Está acompanhando de casa, né? Espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a galerinha de Jacobina. Forte abraço aí para todos de Jacobina que nos prestigiam aqui, que estão aqui online com a gente. É um prazer tê-lo aqui conosco, meu amigo. Pois, Alain, grande mestre Alain, vamos continuar aqui a nossa aulinha. Vou dar um timezinho de 1 minutinho para vocês, tá? Para vocês analisarem essas expressões e a gente volta já já, depois desse 1 minutinho.
Muito bem, jovens. Retornando aqui, galerinha, vamos então falar agora sobre uma expressão que mostra que praticamente a aceleração da gravidade é constante, tá? Então, nesse caso, galerinha, a gente vai fazer uma combinação, tá? Entre a primeira equação, que é a equação para a superfície de um planeta, e a segunda expressão, que é a expressão quando eu estou em uma certa altura. Essa outra expressãozinha aqui, que originou, ela é uma expressão que eu não tenho dependência da massa do planeta e eu também posso calcular a gravidade quando eu estou em uma determinada altura, tá bom? Então, basicamente, você pode pegar a gravidade na superfície do planeta e multiplicar por essa segunda expressãozinha, né? R sobre R mais H. Tudo isso ao quadrado. Nesse caso aqui, eu vou desprezar a massa do planeta. Então, em algumas questões que a questão não te fornecer a massa do planeta, você pode usar também essa expressão, essa fórmula, para calcular a gravidade em determinadas altitudes. Tá bom? Beleza? E, para a gente finalizar a nossa aula, aqui é um resuminho, né, de as gravidades em determinadas situações. Essa gravidade seria a da superfície da Terra, como é que eu determino a gravidade na superfície da Terra, e aqui é a gravidade em uma determinada altitude, aquela mesma expressãozinha que a gente acabou de observar na telinha anterior, tá bom? Aí depois, em casa, com calma, você vai testando essas informações nos exercícios que vão ficar disponíveis nesse material. Beleza? Para finalizar, queria falar aqui da imponderabilidade, que é um tópicozinho necessário para a gente aplicar essas informações que eu passei para vocês. E essa imponderabilidade, galerinha, ela vai ser uma situação, serão situações que você observa uma ausência de peso, né? Uma ausência de gravidade. Mas não quer dizer que você tenha zero gravidade ou zero peso, certo? Você tem essas situações dos astronautas fazendo malabarismo, deles fazendo várias coisas, como por exemplo, torcendo um pano com água e as bolhas, as gotas de água subindo, né? Como se não tivesse peso, não tivesse gravidade naquele local. Mas na verdade não é isso que significa. O que é que vai significar? Nesses casos, a gente vai observar que a força resultante lá dentro da nave que eles se encontram é igual a zero, tá? Nessas situações, a gente vai observar o seguinte: toda vez que você está em uma superfície, você está no solo de uma superfície, de um determinado local, você vai ter uma força de ação, que é a força peso, você aplica sobre a superfície, e você terá uma força de reação, que a superfície aplica nessas situações, tá? Então, quando você pisa numa superfície, o solo aplica uma força sobre você, que é a chamada força normal. E você está aplicando uma força peso, né, que o planeta exerce sobre você, ou a superfície exerce sobre você. E assim, jovens, essas forças acabam sendo iguais. Elas são iguais, numericamente falando. E por isso,
a força sobre a superfície acaba sendo zero. E aí, jovenzinhos, você acaba tendo a mesma força nessas duas situações. A mesma força de reação acaba sendo a mesma força de ação e ela é nula. Então, sobre você, as forças resultantes são iguais a zero e você tem a impressão de que não tem gravidade, não tem peso, tá bom? Então, nessas situações, não existem forças resultantes sobre você. E aí, acaba gerando situações de imponderabilidade. Tranquilos? Bom, galerinha, a gente vai finalizando por aqui. Espero que tenha sido uma aula proveitosa e a gente se encontra na aula de quinta-feira a partir das 7 da manhã. Até lá, meus queridos. Abraço!